muito bem-vindos ao Lavis Conecta, o podcast que é uma plataforma para você se informar do melhor da arquitetura, decoração, cultura, Rio de Janeiro e muito mais. Eu sou Andrei Costa, jornalista, e vou receber para conversas aqui arquitetos, decoradores, designers e personalidades que têm a decoração como uma plataforma de autoexpressão. Eu sou Vanessa Lavi, designer de interiores, e hoje estou aqui no Lavis Conecta com muita conversa boa e muitas dicas de decoração. O nosso convidado de hoje é multifacetado. Ele é jornalista, escritor, curador, guia de turismo e criador de uma página chamada 1000 Casas e Prédios Antigos, que surgiu no Facebook em 2013, se expandiu para as redes sociais e virou uma plataforma que engaja online e presencialmente. Rafael Bocca. Obrigado pelo convite. Rafael, a gente que agradece, acho que é um momento muito especial, né? Você está voltando à Casa Redentor após a inauguração. Sim. Justamente um espaço que fala exatamente desse resgate. É uma casa que eu acompanho desde que eu nasci praticamente, né? Eu nasci no Leblon e morar em Ipanema em 83, que é o ano do meu nascimento, e eu, aqui pertinho, sempre acompanhava essa casa. Foi uma felicidade ver que ela voltou ao cenário do bairro ano passado, em 2025, com a Lavis, né? Como Casa Redentor Hub. Então foi um prazer participar aqui da inauguração, fazer a matéria para Veja Rio, para as redes sociais do Rio Casas e Prédios Antigos, e mostrando a força de uma casa antiga, né? Essa casa da década de 30, daqui a alguns anos vai completar 100 anos, e é pura resistência, pura arquitetura. Que bom te receber. A gente já percebe que vai ser um banho de historicidade, cultura de Rio de Janeiro. Eu já queria começar te perguntando justamente sobre isso. Como é que começa esse interesse por casas e prédios antigos? De onde vem esse interesse? Como você disse, a página surgiu em 2013, né? Já tem 13 anos. Eu me formei em jornalismo, publicidade e cinema na PUC Rio, e trabalhei lá até meus 30 anos, até 2013, mesmo ano que surgiu a página. Quando eu saí da faculdade, eu resolvi fazer uma coisa que eu gostava muito e que não existia naquela época, que era contar as histórias das construções do Rio de Janeiro. Aí eu fui no nicho construções antigas, com mais de 50 anos, que naquela época, 2013, eram construções anteriores a 1963. Então, eu moro num prédio antigo, no Leblon, há muitos e muitos anos, um prédio de 1951, e foi uma das primeiras histórias que eu contei. Aí eu fui, as construções que eu tinha passado quando eu era criança, adolescente, jovem, fui contando a história daquelas construções, e também eu me inspirei muito nas novelas do Manuel Carlos, né? Eu falei, nossa, ninguém nunca contou a história dos prédios que as Helenas moraram, né? Sim, então, sempre geraram muita curiosidade. Muita né? curiosidade. Todo mundo queria, tinha esse sonho de ser Helena, entender onde a mulher vivia, aquele bate-volta clínica casa. Sim, e eu comecei com o edifício Simogé, que fica na rua Aristides Espino. Foi a primeira história que eu contei, em maio de 2013, e fez um maior sucesso. Aí eu percebi que aquilo não era só uma coisa na minha cabeça, que as pessoas gostavam também, não só arquitetos, decoradores, engenheiros, mas uma forma de matar a curiosidade, né? Geral, não só os fãs da novela, mas os moradores da Zona Sul, pessoas que admiravam a fachada do prédio. Então aquilo ajudou e fez a felicidade de muita gente. Eu falei, então eu vou por esse lado. E eu fui também no início pelo lado histórico, né? Lembra? Acabei de citar a primeira história. A segunda história que eu contei foi um edifício em Copacabana, onde teve o atentado a Carlos Lacerda em 1954. O edifício Albervânia. Então, é um edifício muito importante para a história, que a partir do atentado que teve na porta daquele prédio em 1954, Getúlio Vargas, 3 semanas depois, se matou, né? Então aquilo foi o estopim do suicídio. Então eu tento botar
muita história nas construções. Aqui no Rio de Janeiro tem muito, né? Sim. Não é só a arquitetura que conta, é o lado histórico, né? Pessoas famosas moraram, fatos históricos aconteceram naqueles lugares. Então eu vou ligando os pontos, vou para as redes sociais. Infelizmente o Instagram tem número de caracteres, né? Quando eu comecei no Facebook eu podia escrever textos imensos, me deixavam muito feliz e fazer o público feliz também. Mas no Instagram tem que ficar cortando muita coisa para caber ali na postagem. Não, e do Facebook tem aquele meme, né? Lá vem textão, que você podia escrever à vontade. Mas legal você ter falado isso, de não ser só um braço de arquitetura, né? Tem muito esse olhar da curiosidade, as pessoas engajam muito mais quando vem essa historinha, né? Esse contexto mais que aconteceu. Conta pra gente, tem alguma historinha que de repente você não conhecia, mas você descobriu visitando o prédio? Sempre que eu visito um prédio eu fico admirado. Acho que eu sou fã número 1 dessas construções, né? Porque alguns edifícios, por exemplo, não pela fachada do prédio já descaracterizada, com aparelho de ar-condicionado, esquadrias de alumínio, décadas depois, já não tem grandes belezas, mas o hall está super conservado. Então eu sou muito fã dos prédios do estilo Art Deco, né? Que tem muito aqui no Rio, que foram construções que surgiram no final da década de 20 e foi até meados da década de 40. E esses halls são, para mim, peças de museu, né? Sim. Muitos mármores, poucos objetos. Então, para mim é muito especial e eu fico feliz quando as pessoas comentam: nossa, eu não esperava ver a beleza desse prédio internamente, né? Sempre achei que fosse um prédio normal. Eu falo prédio porque eu visito muito mais prédios do que casas, né? Quando eu postei a história dessa casa também eu lembro dos comentários, né? Nossa, como ela tá interessante por dentro, a escadaria dela, né? Lindíssima, as pessoas não achavam que tivesse uma escadaria tão bonita nessa residência. Então eu gosto muito de ler e de responder todos os comentários e fico feliz quando as pessoas se admiram com a beleza do imóvel internamente. Eu vejo que você é super engajado nos comentários. Eu conheci a página como fã mesmo. Acabado de chegar de Manaus para estudar jornalismo e eu sempre fui fã daquelas páginas Rio de antigamente, Manaus de antigamente, grupos, né, de pessoas que levam esse conhecimento e compartilham. Você estruturou isso, né, com esse teu olhar que tem também um lado literário, né. Eu acompanho a tua página e eu vejo que você traz de fato de uma forma muito mais interessante, uma coisa que tá ali no Google, quem quiser pesquisar, tem interesse, vai achar. Mas você leva essa beleza para a forma que você comunica. E conta um pouco também sobre essa abordagem. Você sente que de 2013 para cá mudou muita coisa na forma que você leva esse conteúdo? Mudou, porque no início eu tinha pouco material sobre as construções. Em 2013 eu praticamente só postava a fachada do prédio ou da casa. Com o passar do tempo eu fui entrando nos lugares, conquistando a confiança dos proprietários, síndicos, funcionários, conversando com os moradores mais antigos quando é o edifício e fui colocando tudo ali no texto, né? Eu digo que são 3 etapas do meu trabalho, né? A primeira é quando eu conto a história da casa do prédio, que eu visito a primeira vez. A segunda é quando eu coloco nos meus livros. E a terceira, que é a que eu mais gosto, né, é quando eu levo grupos para visitar esses lugares. Então, a página surgiu em 2013 e os passeios que eu realizo esse já é o 10º ano, 2017 eu comecei com os passeios. Então eu faço grupos casas e prédios, aí o nome do bairro. Tem Ipanema, tem Leblon, tem Glória, Benfica, São Cristóvão, Bom Centro, Cinelândia, Laranjeiras. E como esses síndicos, porteiros, funcionários já me conhecem há muitos anos, eu levo os grupos para visitar esses prédios. E o grande diferencial é que são prédios residenciais, né? Assim, uma vez ou outra eu visito uma igreja, um museu, mas não é o meu foco. A maioria é residencial, que as pessoas só podem entrar acompanhadas de alguém. Sim. Então, como eu sou praticamente a única pessoa que faz esse trabalho, então como os meus grupos, né?
E eu gosto muito da reação das pessoas, como eu já disse. As pessoas ficam admiradas, não querem sair. E às vezes, quando eu estou dentro de um prédio, chega um morador no hall, você não quer visitar o meu apartamento com um grupo, tomar um café lá com as pessoas. De repente já está vendendo algum apartamento lá e já faz um networking, não? Também tem essa. Essa é uma parte que surgiu por acaso, que tem dado muito certo. Eu percebi, postando nas redes sociais, depois da história, falar: nesse prédio tem um apartamento para alugar para vender. Não durava uma semana. Eu falei: gente, isso é um negócio. Isso é um negócio. E eu tô ligando as duas partes na base da camaradagem, né? Sim. Então eu tenho que transformar isso em negócio. Aí dessa sei uma corretora, Juliana Malafaia, e ela agora que mostra esses apartamentos e essas casas, né? Uma corretora que gosta muito de arquitetura também, que vai nos eventos comigo, que a gente se conheceu num passeio no Leblon, né? Então eu vi que ela tem um olhar apurado e é ela que faz ela que mostra e que vende esses apartamentos, essas casas agora, de uns anos para cá. E quando você decidiu que a memória arquitetônica do Rio poderia ser um tema central do seu trabalho? Eu decidi isso logo no início que eu comecei a postar nas redes sociais. Eu vi que o encanto do leitor era tanto quanto eu que ia visitar. Então eu falei: é por aí. Eu tenho que unir os pontos, falar de arquitetura, de design de interiores, de história, de celebridade, que as pessoas gostam muito. Então eu vou contando uma historinha com todos esses pontos e reunindo todos esses aspectos e fazer com que o leitor volte na próxima história. Sim. Né? Isso que é importantíssimo. Eu vejo que muitas pessoas começam a me seguir quando a história é bem sucedida, ela circula bastante, interessante, né? As pessoas pedem até uma continuação. Você tem que falar: nossa, eu faço no máximo um prédio ou um apartamento, né? Como é que eu vou fazer um terceiro vídeo? Já tive que fazer, né? Visitando mais um apartamento no prédio. Porque com o passar dos anos e visitando muitos lugares, eu vejo que eu não sei se é uma coincidência ou se as coisas se agrupam de caso pensado, né? Mas um prédio, normalmente, um prédio famoso, tem várias pessoas famosas morando, né? Sim. E eu vejo também como um famoso vende um apartamento, é outro famoso que compra. Um caso que me marcou bastante foi o prédio que a Clarice Lispector morou no Leme. E ela saiu do apartamento, né? Anos depois veio a Zezé Mota, então no mesmo apartamento, e as duas têm fotos com a mesma decoração da sala, lambrim, madeira atrás. A Zezé Mota fez questão de não tirar. Então isso é interessantíssimo, né? A pessoa quer mostrar, né? Não, isso na decoração é importantíssimo, né? Às vezes você tenta modernizar um projeto que não vai funcionar. Nasceu para ter aquelas características ali, né? Você falou também que você cresceu num prédio que já também te despertou interesse por esse lado, né? Foi o primeiro prédio que você comentou. Daí 2 livros, né, publicados já. Cadê o terceiro? O terceiro vai sair agora em 2026. Estou um pouquinho atrasado porque antes de lançar o terceiro livro eu fiz questão de desenvolver e lançar, junto com o meu sócio Renato Bellini, um aplicativo chamado Passeio Carioca. Que é um aplicativo que surgiu em 2024 e já ganhou prêmio no mesmo ano como a segunda melhor alternativa do turismo aqui no Rio de Janeiro. Um prêmio chamado Inova Tour, em parceria com a Firjan e com a Secretaria Municipal de Turismo. Então, esse aplicativo tem as minhas histórias desde 2013, associada às histórias dos órgãos de patrimônio aqui no Rio de Janeiro. Então tem mais de 2.000 pontos cadastrados, é um mapa geolocalizado, que a pessoa pode baixar esse aplicativo gratuitamente e ela coloca na busca o endereço, o nome da construção, ou por geolocalização mesmo, ela vê o ponto, clica ali em cima e aparecem as fotografias do lugar
fotografias antigas, às vezes, que existiam no terreno anteriormente, e a história completa daquele imóvel. Isso é tão legal, que às vezes a gente está passando na frente de um prédio, uma coisa ou outra chama atenção ali na construção, na fachada. Você quer saber, né? Você quer saber mais, mas assim, não tem nessa fonte, né? A não ser que você vá muito a fundo, faça esse trabalho mesmo jornalístico, de apurar. Sim. Você não tem essa informação à disposição. Sim. Então você é um super promotor, né, desse braço arquitetônico. Eu trabalho de formiguinha, né? Uma das bandeiras que eu levanto é que a Prefeitura do Rio, ela coloca aquelas placas azuis indicando que o lugar é de relevância arquitetônica, é tombado pelo patrimônio cultural carioca, mas só são umas 500 placas azuis, né? Na minha cabeça deviam ser 500 mil. Toda construção merece uma placa, né? O prédio que eu moro, essa casa que a gente está, todo lugar tem uma história para contar. Sim, claro. Né? Então tinha que ter. Já que a prefeitura não tem condições de colocar placa em todos os lugares, aí eu desenvolvi um aplicativo que tenta fazer esse trabalho. Né? Sim. E fala um pouco também com a função mesmo, né? Você mantém essa memória viva, né? O trabalho que você executa na página, nas redes sociais, é muito voltado para essa memória não se perder. Né? Sim, é uma memória que começa conscientizando as pessoas que moram nesses lugares. E eu sou praticamente um zero à esquerda de decoração de interiores, né? Mas eu tento falar para o síndico quando eu visito um prédio, falar, olha, você não tenta comprar alguma coisa antiga que combine com esse rol. Não pega um espelho de iluminação qualquer, de plástico, numa loja qualquer. Vai numa feira de antiguidades, tenta achar alguma coisa que orne com esse ambiente. Eu tento, assim, porque eu não moro no lugar, né? Eu tô dando ali pitaco. Esse sofá não combina aqui com esse rol. Tenta ver um que... harmônico, né? Parar com essa história de que a pessoa se mudou do prédio, não tem para quem doar um sofá muito antigo, que já está fora de moda, deixa lá na portaria, parar com essa história. A decoração é essencial, isso valoriza o imóvel. Com certeza. Valoriza bastante o imóvel. Valoriza muito. Sim, você respeitar as características originais do hall, quem ganha só que o morador. E quem visita o prédio, que vai elogiar sempre ali aquela construção. Falando dessa interface, né, que você faz justamente para criar, né, dar essas dicas e sugestões. No começo, né, é mais difícil. Como foi para você dialogar com síndicos, proprietários, moradores, para começar a ter essa abertura e a chancela deles? Foi um trabalho árduo? Como você conseguiu, ali na Garro, criar essa relação de uma forma mais facilitada? No início foi um pouco complicado. Tive que gastar muita lábia para tentar entrar nos prédios por questões de segurança, né? Hoje em dia seria até pior começar. Todos os prédios aí tem grades. Na época que eu comecei, não. Há 13 anos atrás era mais tranquilo. Então é um trabalho de muita paciência convencer o porteiro, o síndico a deixar entrar. Eu usava uma estratégia que eu não... Tenho até vergonha de falar, né? Eu não recomendo hoje, que é o morador entrou, eu entro atrás. Aí eu já estou no prédio, eu já começo a me explicar dentro do prédio, né? Mas esse é o mérito dos pioneiros, né? A gente entende que as pessoas são pioneiras quando elas realmente forjam o caminho, né? Para as pessoas virem atrás. Eu fazia muito isso, porque é muito melhor você se explicar cara a cara, conversando com a pessoa, do que do lado de fora, através de um interfone. Então, eu usava essa estratégia. Conversava, era simpático com a pessoa que estava entrando no prédio e entrava junto. Aí quando a pessoa subia no elevador, eu já começava a falar com o porteiro. E sempre dava certo. Quando o porteiro, ou quem estava ali na recepção, me conhecia e eu me explicava pessoalmente, sempre dava certo. Eu logo passava o contato do síndico, telefonava na hora, ou às vezes eu gosto muito dos porteiros que têm iniciativa, né, autonomia. Eu acho que todo porteiro devia estar, porque é ele que fica ali no hall. Eu gosto muito quando o porteiro fala, não, pode fazer o vídeo, pode tirar foto, eu autorizo.
Esses são os melhores, Geralmente são os que ficam mais tempo, né? Sim, porque já estão há 20 anos. São as melhores fontes. Você chegar e perguntar, conta uma história. Sabem tudo, né? E eu tenho uma lista, mental são completa. memórias perigosíssimas dos escuteiros. Sabe da vida de todo mundo. Isso que é bom, né? Uma das perguntas quais pessoas famosas moraram aqui no edifício? Aí ele pergunta, às vezes ele rebate que famoso em que sentido? Aí eu falo, cantor, compositor, jogador de futebol, artista de novela. Não passa despercebido por eles. E como surgiu a ideia de um livro sobre essas casas e prédios? O meu primeiro livro surgiu em 2015, mas a ideia desde que eu fundei a página em 2013. Que no Facebook, né, nas redes sociais, as histórias vão ficando para trás. Sim. E eu queria eternizar aquilo para que todo mundo estivesse em casa. E eu fui postando as histórias, aí as pessoas dos prédios e das casas que apareciam nas histórias me falavam: nossa, que interessante o seu olhar, você fotografou aqui no ângulo que eu nunca tinha reparado, você contou um detalhe do prédio que eu moro que eu não sabia. Que legal, queria ter essa história em casa. Por que não fazer um livro? Reunir as melhores histórias no livro. Sim. Então o livro é basicamente uma reunião das histórias que eu conto. Eu pego ali, cada livro tem 35 histórias, cada história são 11 fotografias. É um livro com muita fotografia, né? Então são quase 400 fotografias por livro. E os proprietários adoram das casas dos prédios. Eles são os primeiros a comprar. Sim. E eles deixam na mesa e falam: olha aqui, ó, o lugar que você tá saiu nesse livro aqui, ó, o destaque do livro. Eles gostam de falar isso. Muito chique. Eu também queria te perguntar como é que as pessoas conseguem hoje essas duas edições publicadas? Porque eu imagino que as tiragens sejam exclusivíssimas. É quase isso mesmo. Elas estão esgotadas no momento e eu pretendo lançar o terceiro e reeditar os dois primeiros livros. O que eu faço é uma tiragem independente, então são poucos exemplares. Poucos assim, 1000 e pouco, e some rapidamente. Eu fiz uma segunda edição do primeiro livro que também se esgotou muito rápido. Interessante que a gente está a poucos metros do lugar que eu lancei meu primeiro livro em 2015, que é o Gabinete de Leitura do Guilherme Araújo, que é ao lado de uma casa famosíssima para a cultura brasileira. Eu lembro que em 2015, em setembro, quando eu fui acertar o lançamento do meu livro em dezembro, 3 meses depois, eu entro na casa, tá Caetano Veloso de um lado e Gilberto Gil do outro. Eu não acreditei. Não acreditei que os dois estavam lá. Porque os dois eram muito amigos do Guilherme e estavam ali para conhecer o gabinete. Eu falei, meu Deus do céu, eu lembro que eu tirei foto. Eu faço pouquíssimo isso, de fã, tietar, pedir para tirar foto com os dois. Eles perguntaram, você está aqui fazendo o quê? Eu falei, o lançamento do meu livro vai ser aqui. Eles adoraram a história. Uma pena que eu não tinha um livro pronto para entregar para os dois nesse dia. Coisas que só o livro proporciona. Né? Você vai lançar um livro, que é uma coisa muito... Manuel Carlos, a sua Helena, no lançamento do livro, encontra Caetano e Gil. Caetano e Gil. Caetano e Gil, os dois. Só faltou Betânia, né? Até postei no meu Facebook, pessoal, essa foto. As duas fotos, né? Porque eu não tirei nós três. Uma foto com uma foto com outra. Aí anos depois eu visitei o edifício Chopin, que é o prédio na Avenida Atlântica, onde o Gilberto Gil tem um apartamento, né? Ele morava em São Conrado e se mudou para o edifício Chopin. O edifício Chopin é famosíssimo. Onde a Narcisa Tamborideg vai ter Proença, vários embaixadores. Então, o prédio ao lado do Copacabana Palace, na década de 50, né? Um prédio que eu também explico a história do meu tour Casas e Prédios Antigos de Copacabana. Que eu gosto muito de ter uma joalheria ali no térreo que trabalha muito com o estilo arquitetônico do próprio prédio. Na vitrine, a Sauer botou Cobogós, botou Brise de Soleil. Então é uma loja que respeita muito a arquitetura de onde eles estão. Então as pessoas gostam muito dessas explicações que eu dou quando eu passo em frente ao Chopin. Você conecta todas as pontas, né? Meu Deus, às vezes eu falo até demais, né? Os meus passeios teriam que durar 2 horas e meia. Já teve passeio que passou de 4 horas. Porque as pessoas
ficam querendo mais E informações. agora? Gosto. Não, a gente já tem que entrar nessa lista do passeio. O Chopin tá então no roteiro. O Chopin tá no Casas e Prédios Antigos de Copacabana, que foi o primeiro tour que eu lancei em 2017. É um tour basicamente com prédios Art Deco, que eu visito 8, se não me engano, eu entro em 8 prédios Art Deco, mas eu passo em frente ao Chopin e o Copacabana Palace explica a história dos dois. Sim. Não posso entrar com grupo no Copacabana Palace, porque para mim é o único defeito do Copacabana Palace, ele não permite a entrada de grupos, né? Então eu já entrei lá com 2, 3 pessoas, mas com meus grupos que tem quase 15 pessoas, eles não permitem. Espero que alguém do hotel escute isso e mude essa regra. Quem está cuidando da assessoria do marketing do Copacabana, vamos flexibilizar, né? Porque é o hotel mais famoso do Brasil. Não, e você Tem que ter visitação, chanceladíssimo, tem que ter visitação lá. Não, você tinha que ter passe livre na cidade. Você tinha que ter um crachá de ouro falando oi, Rafael Bocco. Rafael, você não entregou o seu livro para Caetano Veloso e Gil, mas nós separamos um mimo para você da Lavínia. Obrigado. Para você Obrigado. que faz esses tours com várias pessoas. Vou abrir agora, porque acho que quem está assistindo quer ver também, né? Um pedacinho da Lavínia para sua casa. Espero que você goste e aproveite bastante. Isso é tudo feito no nosso ateliê, tá vendo? É necessário feita no couro, que a gente confecciona. E esse é um cheirinho nosso, que a gente adora, de folhas frescas, que é uma delícia. Muito bom. É o cheiro aqui da casa. É, também. É. Muito bom, gostei. Que a gente tem confecção própria, então a gente faz tudo no nosso ateliê. Que bom. Nossa loja, não sei se você conhece, tem 35 anos no mercado. Sim, é uma marca muito conceituada. Ótimo. Já dá para emplacar nas suas visitas nessa necessidade. Sim, E você já teve alguma situação inusitada nesses anos visitando casas e prédios antigos? Algo que você não esperava que acontecesse numa visita e aconteceu? Conta como é que foi. O que acontece de mais inusitado é moradores abrindo a porta do apartamento. Então, porque isso não está esperado. Sim. Às vezes eu nem conheço o morador. Quando ele vê que eu estou ali com um grupo, ele fala: você que faz as visitas aqui uma vez por mês, vamos lá na minha casa. Aí eu sempre pergunto, né? Todo mundo a favor da gente ir? Se a maioria tiver, a gente sobe. Então teve dias que a conversa passou mais de 1 hora só dentro do apartamento. E eu tendo que percorrer os pontos, né? As pessoas tomando um cafezinho, a proprietária abrindo o armário, mostrando tudo. Teve um dia no edifício Milton, que fica na Rua do Russell, que é um prédio da década de 1920, que eu adoro visitar, é um dos mais bonitos ali do bairro da Glória, que a moradora do 2º andar convidou a gente ficou um tempão no apartamento dela, e ela foi até o quarto, ela falou: vem todo mundo pro meu quarto. Aí eu falei: nossa, o que ela vai contar no quarto? Eu quero que vocês vejam o que tem dentro do meu armário. Ela chegou lá, abriu o armário. Como o prédio foi construído ao lado de uma rocha, dentro do apartamento uma pedra que ela fez um armário na frente. Então uma coisa que eu nunca tinha visto. Já tinha visto rocha dentro do hall. Aqui em Ipanema tem, né? O hall de entrada do prédio, mas dentro do apartamento, dentro do armário do quarto principal, eu nunca tinha visto, né? Você vê rocha sustentando, né? E algumas construções, mas dentro do armário. E o pessoal adorou, Tem gente até que quis entrar. Falei: deixa eu entrar aqui pra sentir a umidade. E falando dessas visitas, conta pra gente como é que você organiza esses grupos, né, de um número de pessoas, roteiro e agenda, como é que você encaixa, como é que as pessoas te contatam para conseguir participar? Os roteiros eu anuncio nas redes sociais do Rio Casas e Prédios Antigos, basicamente Facebook e Instagram. E nessas redes sociais tem um link da bio com a agenda completa. Eu sempre tento colocar os próximos 8 passeios, né? Então, se entrar lá agora, nos próximos 4 finais de semana vão ter passeios já agendados por diversos bairros. O passeio dura em média, antigamente eu falava 2h30, mas agora 3 horas, né? E eu intercalo construções que eu falo só por fora e outras que eu visito no interior, né? Tem o da Glória é bem especial, porque agora eu visito com um grupo, o Edifício Laje, que é o 2º prédio alto residencial mais antigo do Rio de Janeiro.
E eu visito a cobertura que pertenceu a Henrique Lage e a mulher dele, a cantora lírica italiana Gabriela Bezussoni. E lá funciona um ateliê, né? Então as moças que trabalham no ateliê recebem os grupos, né? E a gente fica ali conversando um tempão com aquela vista maravilhosa da Glória, porque é a cobertura de um prédio de frente para uma vista incrível. Não é só a vista, né? É interessante que, visitando esse apartamento, as pessoas têm ideia de como era um imóvel há 100 anos atrás, porque o prédio tem 101 anos. Essa configuração é interessantíssima, que naquela época as pessoas cruzavam os cômodos por aberturas nas paredes, né? As pessoas não usavam muito os corredores, não era muito usual a herança colonial gritando, né? Sim. Então você tinha um quarto, uma porta que dava para outro, que dava para outro, que dava para outro. Então isso é interessantíssimo. Curiosíssimo, né, para as pessoas. E falando das pessoas, essa rotatividade, como é que funciona? Você sente que as pessoas que participam de alguns roteiros continuam, voltam, indicam para outras? E eu queria também saber se durante o passeio, se já aconteceu de alguém querer perguntar: o que você está fazendo? Posso participar? Se você já prospectou aí clientes durante uma visita? Já, e quando tem alguém que pergunta: o que está acontecendo? O que é isso? Que legal. Eu convido a pessoa. Convido a pessoa sem cobrar ingresso, nada. Você quer visitar o próximo com a gente? Pode vir. E aí, se você gostar, eu te dou as informações. Você participa de um inteiro na próxima vez. E tem gente que faz 1, 2 e quer fazer todos. Tem inúmeras pessoas que querem cumprir todos que eu tenho. Atualmente são 15 passeios que eu faço diferentes, né? A novidade é um que eu vou fazer nesse próximo sábado, né? Mas como vocês que estão vendo aí no vídeo já deve ter passado, mas vejam a agenda da próxima data, que é Construções Antigas à Beira-Mar, que é um passeio de barco, e eu vou passando pelos bairros e falando sobre as construções. A gente não entra em nenhum, mas vê um ângulo interessantíssimo. Vê, por exemplo, o edifício Praia do Flamengo com Cristo Redentor atrás. Quem está na rua não consegue ver, porque é só pelo afastamento que consegue. Ver o Forte da Laje com o Pão de Açúcar do lado. Então, o Museu de Niterói, eu quando fiz o passeio teste, eu fiquei encantado. São ângulos que a gente nunca viu, que a gente não está no mar todo dia, né? Então é bem interessante. E tem também o teu olhar, né? A tua perspectiva de uma visitação, né? Uhum. Eu acho que isso mostra que você realmente é um jornalista no sentido mais literal da palavra, né? Você faz o fotojornalismo, você faz essa apuração da história do lugar, e também tem esse lado mais literário. Eu acho que é um bálsamo cultural para as pessoas que fazem um passeio desse com você. Levantando a bandeira do turismo arquitetônico, né? Eu sei que é difícil concorrer com praia, com Pão de Açúcar, com as belezas naturais do Rio. Eu nem quero concorrer, já ganhou disparado. Mas é mostrar um novo olhar para quem está aqui a partir da segunda vez. Sim. Sei que o turista que está aqui pela primeira vez, o foco dele é esse mesmo. Tem que fazer isso. Cristo, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Escadaria Selarón, que é o 4º ponto mais visitado do Rio. Não sei se já mudou, mas até pouco tempo era. Mas a partir da segunda vez, vamos conhecer prédios, vamos conhecer casas, lugares emblemáticos para a cultura carioca. Sim. Rafael, e o aniversário do Rio de Janeiro está se aproximando. Conta pra gente se nessas datas, né, mais especiais você prepara algum roteiro específico. Roteiro específico não, eu tento repetir os que eu já faço, né? Mas quando tem uma data festiva como o aniversário do Rio, e eu passo num lugar que faz parte da história, eu me aprofundo mais, né? Então, por exemplo, no Tour Glória tem... eu tô ali na Rua do Russell, eu conto um pouco da Batalha do Uruçumirim de 1567, onde o Estácio de Sá foi flechado, explico um pouco a história daquele local, né? Eu me aprofundo mais quando tem uma data comemorativa. Sim, e eu vejo que você leva também muito para as redes sociais questões mais voltadas para prédios que foram destombados, ou que às vezes estão na mão de construtoras,
ou na mão do Estado mesmo e, enfim, estão se deteriorando. Abordar esse tipo de tema já te deu alguma dor de cabeça? Já me deu dor de cabeça e eu tô até respondendo um processo de uma proteção que eu fiz por uma casa, né? Eu falei sobre uma casa, não posso citar qual é, porque está em processo, e o dono não gostou. E o dono derrubou a casa em seguida. Ele me processou e derrubou a casa em seguida. E esse processo está rolando. Tem uma história que eu fiquei feliz, que é no Flamengo, na rua 2 de dezembro, que o inquilino pediu a minha ajuda, falou, olha, a proprietária quer demolir essa casa tem mais de 100 anos, não é possível, eu restaurei a casa inteira e ela quer derrubar para a construção de um prédio residencial, fazer um condomínio aqui. Então, eu fiz a postagem mostrando a relevância histórica daquela casa, falando sobre a arquitetura dela, de como ela estava bem preservada, e pedi ajuda das autoridades. Aí veio na época era subprefeito do Rio da Zona Sul, Flávio Vale, que hoje é vereador, e iniciou o processo de tombamento da casa a partir da postagem que eu fiz nas redes sociais. Então, às vezes tem algum problema, mas na maioria das vezes dá certo. Sim. Na maioria das vezes dá certo, além da conscientização de quem é proprietário, de quem mora, né? Que vai muito da cabeça da pessoa que é dona, né? Você tem que fazer um trabalho ali de formiguinha, falando, olha, você é dono de uma joia, né? Então, a gente vai embora. O ideal é que esses lugares fiquem. Né? Se for bem cuidado, dura 300, 400 anos. Sim. Eu vejo muito você, Rafael, como um embaixador do Rio honorário. Você tem esse alcance nas redes, você exalta a cidade nas tuas plataformas, você tem livros publicados, você tem interesse nesse título, na formalização desse título? Porque eu acho que a chancela seria mais do que bem-vinda, né? Já me falaram, né? Você já pensou nisso? Que quando você partir dessa para melhor, talvez você vire nome de rua, não? Eu não vou estar aqui para ver, né? Então eu não penso muito nisso, não. Eu penso no trabalho feito a cada dia uma história diferente, são tantas, né? Infelizmente eu sou só uma pessoa. Eu poderia fazer muito mais se tivessem outros Rafaéis, outras Rio Casas e Prédios Antigos. Eu não escuto muito de pessoas aqui do Rio querendo fazer o mesmo trabalho que eu. Escuto de outros estados. Sim. Pessoa lá do Nordeste, da região Norte, vem me procurar e fala, olha, eu estou pensando em fazer uma página parecida com a sua aqui na minha cidade. Eu dou uma força, dou o caminho das pedras. Falo, você tem que começar assim, fazer isso. Faça assim, porque toda cidade tem que ter uma página relacionada à arquitetura. Não só a arquitetura antiga, a arquitetura do lugar, né? E já tem algumas que estão por aí. São Paulo tem uma página forte, Recife também tem. Então, tá por aí. E eu dou uma força. Se todo município tivesse uma página relacionada a casas e prédios, ia ser outra história, né? Toda cidade merece, né? Claro. Um projeto como esse. A gente estava comentando sobre Manaus, né? Que você morou um período em Manaus. Tem interesse, de repente, você prestando a sua consultoria, começar a fazer essa tour que você faz pelo Rio em outras cidades? Já aconteceu, de repente, de você fazer? Já, e eu tô... Manaus é uma cidade espetacular, né? Morei lá em 2007, parece ontem, vai fazer 20 anos. 2007, aí trabalhei lá em 2008, também em 2009 eu fui a turismo no Festival de Parintins, que eu não conhecia, que eu tenho que voltar. Então, eu lembro que quando eu visitei o Teatro Amazonas, olha que eu era muito jovem, eu fiquei impactado com todos os detalhes, e tem um que agora que está surgindo na minha cabeça, que eu nem sei se está lá ainda, é uma maquete de Lego feita do Teatro Amazonas, que fica lá numa sala, que aquilo me chamou a atenção, e eu lembro que naquela época eu falei, nossa, por que no Rio de Janeiro não tem isso? Né? Não tem, por que essa marca Lego não faz caixinhas com prédios emblemáticos, tem de outros países, né? Eu até já comprei de Nova York, de Paris, que é bem bonitinha, que tem a Torre Eiffel, mas o Rio de Janeiro precisa ter isso, né? Não, segue lá a maquete, linda, protegida, que bom, né? Parte do roteiro, inclusive, quando você vai visitar o teatro. E eu acho que o Rio também merecia, né?
você vê os arquitetos fazendo miniaturas, né, das suas peças de mobiliário assinadas para você usar para decorar. Por que não começar a engajar nos prédios e casas do Rio? São históricos e que merecem um lugar reservado ali, né? Sim. Às vezes você faz uma homenagem ali na decoração numa casa que está na tua rua. Sim. Aqui mesmo, aqui na Redentor, imagino que seja um mergulho para você passar aqui. Tem ali no número 64, uma casinha de pedra, maravilhosa. Você conhece essa? Sim, Eu já vi. Tem um vitral de um artista muito famoso nessa casa, do Formente, assinado pelo Formente. Então, quando sempre visito esses lugares e acho um vitral do Formente, isso vira... No Rio tem bastante, né? Tem bastante, né? O Formente fez vitral para o Centro Cultural da Justiça Federal, do edifício Turing, que abriu agora o complexo gastronômico ali na Praça 15. Vitrais lindos. Vitrais lindos, né? Então, quando eu acho um vitral do Formente assinado por ele, isso vira já uma das primeiras coisas que eu vou comentar. Porque ele não assinava. Os vitrais, você tem que ter um olho para reconhecer que é Formente. Tem um desenho. Tem alguns que ele não assinou. A maioria ele assina. Tem o edifício Orânia, em Copacabana, que ele assina. E o prédio é famosíssimo por isso. E o vitral é uma coisa interessante, né? Que eu já visitei esse edifício Orânia de dia e à noite. De dia, o vitral fica bonito quem está dentro do prédio. Sim. E à noite é o pessoal da rua. Né? À noite quem vê a beleza é o pessoal da rua e por dentro não é nada. Né? Que bacana. Há chances do projeto virar documentário? Conta pra gente os próximos planos da página. É um desejo que eu tenho, mas como eu falei para vocês, eu trabalho na Rio Casas e Prédios Antigos praticamente sozinho. No aplicativo Passeio Carioca que eu tenho o meu sócio. E como eu fiz cinema, é uma ideia que eu tenho de botar isso na forma de documentário como YouTube. Já fui convidado para alguns documentários nesses últimos anos. Participação para falar de um prédio, de uma casa. Ano passado foi lançado o Leblon de Manuel Carlos, que eu fui convidado para falar sobre as construções usadas nas novelas, né? Fui o único não famoso do documentário, né? Lembro que depois a equipe foi entrevistar a Vera Fischer, antes era um arquiteto famoso. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu fui falar das construções, que eu sempre contei as histórias ali sempre que tem uma novela reprisando, não vale a pena ver de novo, do Manuel Carlos, né? Aí eu vou na véspera e falo aqui, isso aqui vai ser o prédio da Helena. Ano passado teve história de amor, eu fui lá no Jardim Botânico contar a história do prédio, que naquela época, né, que é uma novela de 95, as cenas eram gravadas na escadaria do prédio, no hall do prédio, na frente todos os dias. Não é como agora, que é tudo nos estúdios da Rede Globo, lá no Projac. Né? Na época, alugava até apartamento no prédio para deixar os atores tranquilos para na hora de gravar. Então isso era bem interessante. E os fãs adoram, né? Os fãs não só das novelas, como dos atores que fizeram os papéis. Né? Sensacional. Então eu tenho essa ideia sim no documentário. Espero que saia nos próximos anos. Com certeza, né? Vai sair. Tomara que venha encabeçando aí esse terceiro livro também. Né? Rafael, me conta uma coisa. O Rio tem muitos estilos arquitetônicos. Você estava falando que o Art Deco é o seu favorito, né? Passando por todos esses lugares, você sente que tem algum prédio que hoje em dia você enxerga como subestimado, que merecia uma atenção maior? Eu acho que o edifício Seabra, na Praia do Flamengo. O edifício Seabra é o interior mais impactante que eu já vi aqui no Rio de Janeiro. E os comentários que eu escuto dele são uma coisa que tão superficial, as pessoas só vão pela fachada dele, que é de pó de pedra escuro, que é um prédio de 31, talvez o mais escuro aqui do Rio de Janeiro, né, que é um cinza beirando o preto. Sim. E eu falo, gente, não fale isso do Seabra, visite o interior, vocês vão ver que é como se você estivesse num palácio italiano de 200 anos, é espetacular. Eu sou fascinado pelo Seabra, é o meu favorito, assim, disparado. Toda vez que eu passo pela rua, eu não lembro agora qual é a rua. Lateral, é Praia do Flamengo. A lateral. Correia Dutra, talvez. Não vou lembrar, acho que é a mesma do edifício Regina. Do Hotel Regina. Do Hotel Regina, isso. Quando eu passo ali, parece que você
teletransportado, você vai para outro lugar. Você falando agora das áreas internas, fiquei muito mais curioso para participar de um tour seu. E eu, anos atrás, conheci a cobertura do Seabra quando não tinha sido dividida ainda, que é uma cobertura de mais de 2.000 metros quadrados. O que tem acontecido é que esses prédios históricos muito antigos, famosos, eles tinham uma cobertura gigante, né? E isso não se adequa agora, 2026. Então, o caso do Seabra foi pegar uma cobertura de 2.000 metros quadrados e fizeram mais de 10 de 200 metros quadrados, que aí dá para alugar, vender facilmente. Sim. Então, e uma foi privilegiada, que ficou com o banheiro da família que construiu o prédio, que para mim é o banheiro mais bonito que eu já vi aqui no Rio de Janeiro. São mármores espetaculares, vitrais, eu nunca vi uma coisa igual. Então, e tá no livro? Tá nas redes sociais, no livro não. No livro só tá o edifício. Tem alguma casa ou prédio que você ainda não conseguiu visitar, mas morre de vontade? E qual e por que ainda não aconteceu? Tem uma que eu sempre faço quando eu estou no meu tour Casas e Prédios Antigos do Cosme Velho. Eu falo da anterior, falo da próxima e eu falo exatamente quando eu chego no portão dessa casa. Aqui foi o Museu da Pediatria, uma casa com praticamente 150 anos e que eu nunca entrei. Nunca entrei porque está sempre fechada. Ela está fechada há muitos e muitos anos. Uma casa lindíssima que era da família Pougy, né? Eu conheço uma pessoa, um senhor que nasceu nessa casa, que hoje está beirando os 100 anos, que é o José Pougy, que é um escritor muito famoso, escreveu um livro sobre o bairro das Laranjeiras, um livro sobre o bairro do Cosme Velho, e ele nasceu nessa casa. A mãe dele, isso eu nunca tinha escutado de ninguém, falou, a minha mãe conheceu Machado de Assis, que ele nasceu no início do século passado, a mãe dele conheceu Machado de Assis. Então, eu falei, nossa, então eu tô a 3 pessoas de Machado de Assis, você, sua mãe e o Machado, né? Essa ligação, né? Eu e Machado de Assis só tem 2 pessoas entre a gente, né? Eu nunca tinha escutado isso de ninguém. Uma pessoa, minha mãe conheceu Machado de Assis, né? Então, e ficava bem próximo à casa que o Machado morou. Então, é o Museu da Pediatria ali na Rua Cosme Velho. É uma casa que é lindíssima por fora, que eu imagino que o interior seja ainda mais belo. Sim. E tá tombado? Tá abandonado? Tá tombado. Toda a construção anterior a 1938, teoricamente, é tombada. Né? Então, para se demolir, teria que ter um trabalho muito maior. Então, essa aí não pode ser demolida. Né? Aquela área toda de proteção arquitetônica ali, são várias, o Cosme Velho é um bairro conhecido por isso. Muitas casas antigas, né? Sim. E tem um imbróglio ali também na Feira de Santana, né? Do Palácio Imperial. Você conhece? O que você sabe? Por que está tanto tempo abandonado? Se não me engano, ele está na mão da UFRJ. No Campo de Santana. No Campo de Santana. No Campo de Santana, sim. Esse eu só fiz por fora. Não visitei por dentro. Não tem como entrar, né? Não tem como entrar. Mas é engraçado que todas as pessoas que geralmente eu vejo comentando sobre ficam sempre muito estarrecidas como ninguém se mexe. Sim. Tem poucas investidas ali para alguém restaurar. Tem gente que cria em fóruns versões em IA, como seria se ele fosse restaurado. Porque tem essa demanda, né? As pessoas têm vontade de ver esse patrimônio cultural preservado. Infelizmente não tem. Eu perguntei dele porque eu imaginei que você soubesse, de repente, alguma news para contar pra gente. E é triste que você vê que, com o passar dos anos, aquela construção só vai ficando pior, né? Sim. Me veio à cabeça agora o Solar dos Abacaxis também no Cosme Velho. Uma casa famosíssima que saía em várias revistas de decoração nos anos 70, nos 80. Pessoas famosas moraram ali. A família da Bárbara Eleodora, a maior crítica teatral do Brasil, morou ali. Pessoas famosíssimas e a casa caindo aos pedaços. Ali pertíssimo da Casa Roberto Marinho. Que pena, né? Quando as pessoas dão as costas para prédios e casas tão emblemáticos, né, da cidade. Às vezes até os donos têm vontade de restaurar, mas não tem dinheiro, né? Sim. Então tem vontade, tem um projeto, só que falta o principal, que é o dinheiro, para poder fazer as coisas.
Rafael, agora a gente vai para uma dinâmica que sempre encerra o podcast, que a Vanessa que toca chama Isso ou Aquilo. Ela vai te dar duas opções e aí você vai dizer, vai escolher entre uma e outra ou dizer se depende. Tá, vamos lá? Edifício Biarritz ou Itaí? Pelo conjunto da obra, o Biarritz. São duas construções da década de 1930, do estilo Art Deco, mas o Biarritz é completo, né? Fachada lindíssima, jardim do Bulemax no fundo, hall impressionante, como na década de 30. Então é o Biarritz. Não, e disputadíssimo, né? Você não consegue comprar um apartamento ali praticamente. Até tem uma venda já há um tempo, mas é um que tem no térreo, ele é duplex, né? Então é o térreo e o primeiro andar. É por isso que está demorando um pouquinho, é de frente, né? Ah, nesse eu não Quando tenho é de interesse. fundos, vende muito rápido. Que Nesse é eu também não estou o jardim. interessado, eu passo esse. Casa Cavé ou Confeitaria Colombo? Uma boa disputa, mas arquitetonicamente a Confeitaria Colombo e a culinária a Casa Cavé. Docinho do céu da Cavé tem o seu valor. Né? Retrofit ou Restauro? Restauro. Relógio do edifício médio ou da central? Também 2 relógios do estilo Art Deco, né, importantíssimos para a cidade, mas eu fico com o relógio da central. Conjunto residencial do Parque Guime ou Palácio Capanema? Fico com o conjunto residencial do Parque Guilherme, porque sempre quando tem um residencial e um comercial, eu vou para o residencial. Então, aqueles prédios foram um ensaio para as construções residenciais de Brasília, né? Edifício Caledônia, o Bristol, o Nova Sintra, depois os prédios dos irmãos Roberto, né? Então, eu visito esses prédios no meu tour Parque Guilherme. Então, sou apaixonado há muito tempo por eles. Então, ganhando um pouquinho os edifícios do Parque Guilherme. Comprar um apartamento ou uma casa antiga ou um alugar? Se comprar ou alugar? Eu acho que comprar. Se a pessoa tem condições, eu acho melhor comprar, porque aí ela vai modelando a maneira como ela quer, né? Corre o risco da dona querer derrubar depois que você restaurou. Ainda tem essa, né? Comprando você preserva, se você gostar, você preserva aquele imóvel. Sim. Centro do Rio ou Zona Sul? Aí eu acho que eu fico bem dividido. Porque o centro do Rio é um espetáculo, né? A Zona Sul mora no meu coração, mas eu adoro o centro do Rio. Então acho que é a única que eu estou dividido. Meio a meio. Depende, né? Depende. Depende do dia. Rafael, muito obrigado pela tua presença. A gente tem muito a agradecer. Acho que você deu uma visibilidade sobre um tema, vem dando, né? Mas trouxe aqui para o Lavis Conecta essa visão de que a gente precisa fomentar isso, né? Essa comunidade engajada em compartilhar esse conteúdo e preservar, né? Então eu queria te dizer para contar com a gente, sempre que você precisar, será bem-vindo na Casa Redentor e aqui na Lavis. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, o papo foi ótimo. Obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês nessa casa da década de 30, né? Sim. Eu sempre fico feliz quando visito um imóvel antigo que está super bem preservado, cumprindo função, né, na sociedade, porque não é só uma casa antiga, é uma casa que tem uma função bem importante. Sim. Atualmente, não só para a parte de decoração, como na parte de eventos, parte de reunir os moradores, não só desse bairro, como do Rio de Janeiro todo. Então é uma casa importante para o nosso Rio de Janeiro. Está sempre movimentada com clientes, com pessoas no geral, que a gente está sempre fazendo muita coisa. Que fique assim por muitas e muitas décadas. Sim, com certeza. Agora, muito obrigado a você que está com a gente em mais uma edição e eu espero que você possa curtir, comentar, sugerir convidados e compartilhar com todo mundo. Obrigada pela companhia, não deixe de compartilhar com todo mundo e espero vocês até a próxima. Um beijo.